Boa noite, querido ouvinte. Empreender com a Alma no Ar. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Carlos José Berzotti. Meu parceiro de programa é o Edilson Cravo. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 19 horas, trazendo para você conteúdo, informação, conteúdo profissional, conteúdo pessoal, conteúdo para o seu negócio, conteúdo para a sua alma. Nós viemos aqui para inspirar você de alguma forma com esse programa. E também você pode escrever para a gente, você pode mandar um WhatsApp, você pode sugerir tema, você pode perguntar. Você aqui é o dono desse espaço. Nós estamos juntos para fazer o melhor sempre. E aí, boa noite, Edilson. Boa noite, Carlos. Boa noite, ouvinte da Rádio Mundial, do programa Empreender com Alma. Meu muito obrigado a você, ouvinte, que alguns desde o primeiro programa nosso continuam nos ouvir, né, persistentemente. Nossa enorme gratidão. E a você, ouvinte, que está pela primeira vez sintonizado nessas ondas do sucesso da Rádio Mundial, seja muito bem-vindo. Saiba que o programa Empreender com Alma, ele tem realmente o propósito de inspirar você a encontrar a sua essência verdadeira e ser feliz realizando-se, né? É esse um dos nossos propósitos. Carlos, e hoje nós temos também mais um convidado. É mesmo? É. As pessoas gostam de vir nesse programa, né, rapaz? Não, os convidados nossos são sensacionais. São todos, né? todos. Agora a gente encontra algumas pessoas, né, e elogiam, né, dão sugestões, falam, puxa, Edilson, parabéns, né, parabéns para o Carlos, né, o programa está sensacional. Eu digo, está sensacional, porque nós somos abençoados com os nossos convidados também. Nós fazemos junto, porque é aquele negócio, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, a gente está sempre em evolução, está sempre aprendendo. Já faz uns 4 meses nós estamos aqui com esse programa e desde o primeiro nós também aprendemos aqui na emissora. Um agradecimento especial àqueles que aqui, a Simone Arrojo, que acabou nos indicando também, não podemos esquecer. E a gente vem e faz o nosso melhor dentro do nosso conhecimento. Agora, especialista sempre é bom, né? E essa é uma característica do empreendedor. A gente tem humildade daquilo que a gente não tem domínio, buscar o conteúdo no mercado. Humildade tem que estar presente na vida do empreendedor. Com certeza, mas vamos parar de lero-lero e vamos trabalhar, porque o tema hoje é muito bacana. Vamos lá, ouvinte, o tema de hoje, a arte de viver em harmonia. Nós temos aqui um convidado que o nome dele é Fábio Dumer. Ele é educador, escritor e também palestrante, autor de 2 maravilhosos livros. Um dos livros é A Arte de Viver em Harmonia e também do livro Nada é Impossível. Fábio, boa noite! Boa noite a todos os ouvintes queridos desse programa maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado. Aliás, você já chegou aqui me presenteando com 2 livros e eu já comecei a folhear A Arte de Viver em Harmonia, já comecei a gostar bastante do que eu li. Eu gosto de livros que é um tópico por dia, aquele que você você lê um tópico, você pensa sobre o tópico, você comenta sobre o tópico, eu acho isso muito legal. Agora, Viver em Harmonia, realmente o título do seu livro é bom, é uma arte, né? A gente vive em harmonia, a gente tem que viver em harmonia em muitos ambientes, na relação pessoal, na relação profissional, no grupo de jovens e... Boa noite. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho de como que é viver em harmonia ao seu modo de ver. Bom, boa noite. Na verdade, gostaria primeiro de parabenizar ao programa e também aos ouvintes, porque vocês que estão aí ouvindo e assistindo a gente pelo YouTube não têm ideia do que é conviver com essas 2 usinas de esperanças vitais para a sociedade brasileira. Estar aqui é muito bom, gente. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês em primeiro lugar. Com certeza a harmonia, ela tem sido confundida com algo passivo, algo que a gente busca nas pessoas e nos processos. Só que se a gente não levar a harmonia que a gente próprio produzir, a gente não vai conseguir viver em paz. Porque o mundo, ele não foi feito para nos dar harmonia. Ele precisa da nossa percepção de uma harmonia ativa. A gente tem que tomar consciência de que a gente é que tem que ser o autor, não só do livro da nossa vida, mas da nossa história. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu vinha chegando agora pela Avenida Paulista, aqui onde nós estamos de frente ao Conjunto Nacional, e me lembrei que meados da década de 90 eu passava por essa calçada e com fome. Eu estava numa situação bastante difícil e eu tinha que fazer da estação Jabaquara até a Consolação uma vinda a pé
passando de porta em porta, batendo para procurar emprego, e eu não tinha o vale para trocar pelo cachorro-quente do meio-dia e tinha que voltar, porque eu tinha que guardar para voltar de ônibus, porque ninguém é de ferro, né? Uhum. 7 anos depois, eu estava lançando nesse mesmo conjunto nacional, nessa mesma calçada, esse livro. Então, existe nesse lugar aqui, nesse momento, inclusive, de estar aqui nesse metro quadrado sagrado para mim, um significado muito profundo que tem a ver com o conteúdo do livro. Quer dizer, você pode construir o seu caminho apesar de qualquer adversidade que você tenha, se você entender o processo da sua construção como pessoa que tem que entregar para o mundo algo bom, porque é para isso que Deus nos fez e nos colocou aqui, como um processo harmonioso. Entregar o seu melhor, qualquer que seja a circunstância. Fabio, deixa eu entender melhor assim. Você fala da harmonia. Você sabe que a harmonia é um dos maiores desafios nossos, né? Porque a gente tem que viver, a busca nossa é viver a harmonia no nosso lar, viver a harmonia com os filhos, na nossa empresa, com os colaboradores, fornecedores, clientes, né? Na sociedade, né? E é um desafio. Continuamente, constantemente, nós somos provocados, né? Nós somos realmente... Há provocações, né? Como que nós podemos lidar no nosso cotidiano com essas provocações, mantendo a nossa harmonia? Nos conta aí um caminho para se alcançar isso. Certo. Uma coisa é saber. Outra coisa é dar um salto interior para você entender a si mesmo e a realidade e os movimentos da realidade. Se nós entregarmos os ponteiros, e o Berzotti falava que ele gostou do livro porque ele tem tópicos que pode ser lido de manhã. Sim. A gente lê o livro e de manhã não se sente convidado a entregar os ponteiros logo de cara. Então, se você olhar para si mesmo e olhar para o dia e disser um bom dia para aquele dia, disser que os seus passos é que vão criar o seu caminho para si mesmo, dizer que a luz que você quer encontrar, você vai produzir com seus olhos. Então, essa é uma atitude que vai mudar a sua percepção da realidade. Então, vai te colocar numa qualidade de produtor da sua própria realidade, porque as pessoas normalmente são infelizes porque elas procuram base nos movimentos externos, e a base delas tem que ser um movimento interno de harmonia. Fabio, deixa eu ver se eu estou entendendo bem aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, ao despertar pela manhã, eu tenho que profetizar o dia. É uma boa palavra, porque a vida ela é regida por palavra, né? Você determina aquilo que vai ser uma relação a dois, você determina o que vai ser a ambiência da sua empresa, você determina o que vai ser o relacionamento dos familiares dentro do lar, através de uma reformulação do conteúdo das palavras. Se você positivar o seu repertório, você vai gerar uma ambiência, digamos, uma nova cultura de relacionamento que vai gerar resultado, vai gerar alegria. Por que o jovem vai procurar droga? Por que o jovem vai procurar reconhecimento nos pares dele e aí ele acaba se envolvendo com grupos que não levam a bons caminhos? Porque ele não encontra alegria no lar. E aí a mãe fica preocupada, a mãe fica coloca o sapato no pé do filho, pensando que é amor. E às vezes não é assim. Porque a irritação, o medo da mãe, o filho capta no ar, no conjunto das palavras, no conjunto de substância que aquelas palavras colocaram no ar. Se as palavras da mãe são negativas, se ela não constrói no dia a dia um alicerce harmonioso de projetar palavras positivas, palavras elogiosas dentro de casa, aquele filho não vai sentir alegria ali. Da mesma forma no ambiente da empresa. Existem três níveis de convivência dentro de qualquer ambiente, mas especificamente vamos falar de empresa, que é o estrutural, né, que está comunicando para as pessoas que estão ali através das cores, de como a luz entra pela janela, do layout, como a pessoa vai se sentir. Essa é uma questão. A questão comunicacional, o tipo de palavra e de integridade nas palavras que as pessoas trocam dentro do contexto empresarial ou do empreendimento. E o terceiro é o cognitivo. É o tipo de pensamento, o tipo de leitura que a pessoa vai indexar para si e aplicar naquele dia a dia com palavras melhores, com escolhas melhores através de palavras melhores. Muito bem. Sempre tem alguém que provoca desarmonia, né, Fábio? Assim, a gente vê, eu tenho uma empresa, nós temos lá umas 100 pessoas que trabalham, um pouquinho mais de 100,
E às vezes parece assim, tá uma paz, né? Aquela calmaria, né? Céu de brigadeiro. A bela época que antecipou a Primeira Guerra. De leste começa uma coisinha aqui por conta do saquinho do açúcar que tá não sei o quê. Que Então assim, aí, pois é, aí olha uma leitura. começa, não, é exatamente isso. Aí você, e eu lá como diretor, né, como coordenador do pessoal, às vezes falo, gente, mas tudo por conta de um saquinho de açúcar? E assim, às vezes as pessoas são provocadas a criar uma desarmonia, ou em certo momento trazem isso de casa, ou trazem no coração. Eu acho que o pensamento positivo, a pessoa tem que pensar um pouquinho, né, antes dela provocar uma desarmonização geral. Hoje, os ambientes profissionais, como já disse aqui, eles são todos abertos. As pessoas são muito próximas uma das outras. Então, se eu falo A para você aqui, você está ouvindo aí do outro lado. Então, você, putz, de repente, nem era para você, mas você entendeu de um outro jeito, aquela confusão, 80 pessoas no andar. Cara, é para pensar essa questão, né? Como é que é na tua empresa, Edilson? É uma boa pergunta. Então, é diferente da minha? Não, o ser humano é assim, né? Em todo lugar. Mas o que é interessante, ó, por que as pessoas ficou tão irritadas, né? Será que ela está irritada de fato pelo que o saquinho de açúcar rasgou? Ou será que essa irritação está dentro dela e qualquer coisa é estopim para poder lançar? Fala um pouco mais para nós, Fábio, como que as pessoas podem viver, buscar? Será que é necessário uma meditação? Será que é necessário você respirar? Porque assim, eu que sou o provocador da situação e muitas vezes, se eu estou provocando uma desarmonia, eu nem estou percebendo. E alguém tem que até falar para mim, pô, Edilson, para com isso, ó, indo por esse caminho aqui, você não está sendo legal. O que a gente pode fazer? Até nós, como gestor, será que é interessante também o feedback dos colaboradores? Será que é necessário nós também darmos feedback para os nossos funcionários, para poder chamar ele numa conversa particular? Escuta, ó, você vem para cá, vamos conversar, porque essa sua atitude aqui está prejudicando o ambiente. E uma das coisas mais importantes para nós que somos gestores e diretores de empresa, a gente realmente fazer valer um bom ambiente de trabalho. Por quê? Né? As pessoas, muitas que saem das empresas, saem pelo ambiente de trabalho. Não é a primeira causa, não é o salário, mas sim o ambiente de trabalho que não está motivador, que não está legal, né? Fala um pouquinho como que nós, né, podemos lidar melhor para que a gente não chegue a explodir. Existe um aspecto que eu falo nas minhas atividades, que é do espaço de memória. Espaço de memória. Que tem que ser ocupado pelo fundador. Pela cultura de raiz. Me ensina. Fala mais. Agora você tem que me ensinar, né? Eu sou o fundador. Olha só, velho. Existe uma pressão externa que você muito bem identificou, Edilson, de uma série de informações que não agregam, aliás, só desagregam. Que as pessoas trazem do universo particular, da sua casa, do seu mal-estar consigo mesmo. A irritação. E elas querem reverberar isso no ambiente, porque elas não conseguem viver sozinhas com as suas próprias dores. Então, em primeiro lugar, quais são os valores que fizeram você, gestor, fundar a sua empresa? Qual é aquele valor de raiz? Qual é aquele primeiro pensamento que fez com que você tivesse aquela atitude? E eu perguntei isso para o José Pacheco, fundador da Escola da Ponte. Você falava antes do programa, sim, né, Edilson? Sim. O que levou ele a fundar um novo conceito mundial de uma escola sem paredes? Um exemplo, tá? Sim. Carlos, você também tem interesse em educação. Eu acho isso fantástico, porque grandes homens como vocês têm que ser esses grandes portais à frente do processo de reeducação do mundo. Ele disse assim, é um processo intuitivo. É um processo que estava em mim. Eu não vou ensinar vocês a fazer uma escola da ponte de vocês. Você olha para si e enxerga. Em termos práticos, tá? O que significa isso? Criar um processo de reeducação corporativa. Pode ser em treinamento, pode ser uma leitura básica que você vai estabelecer através de leituras positivas. Inclusive o Tai Lopes, que é um dos maiores investidores do Vale do Silício, ele diz qual é o segredo do sucesso dos grandes investidores nos Estados Unidos, dos grandes capitães do corporativo, do sistema corporativo mundial. Primeiro, humildade. Porque aí a humildade, e aí vem a harmonia ativa. Você começa a entender, enquanto gestor, tá? Mas também vale para a administração do seu eu empresarial, do seu eu empreendedor. Você vai entender tudo se você escutar primeiro, não o que a pessoa está dizendo, que vai agredir o ambiente ou está te agredindo. Você vai escutar como gestor, o que está motivando ela a fazer aquilo. Aí você vai ter a informação do porquê daquilo. Isso caso a caso. Aí você pode chamar, então,
apropriado dessa outra leitura de realidade, não do fato em si. Porque as pessoas, elas não querem saber, ou não colocam no açúcar. O açúcar não é o problema que virou no chão. O problema está, como você bem identificou. E aí, o que o Thay Lopes diz? É a humildade, que você tem mais informação a respeito do seu ambiente. O segundo ponto, você ter persistência. Porque não vai ser numa conversa que você vai resolver um problema de um funcionário ou um problema de ambiente. Terceiro, leitura indexada. O que é isso? Leitura indexada. Ler muito e sempre coisas que agreguem e a ver com a sua construção enquanto gestor e a construção do ambiente. Você coloca os olhos num livro para ler, por exemplo, O Nada Impossível. E aí você vai ler porque você precisa se motivar naquele dia. Mas se você ler o mesmo trecho pensando, puxa, eu vou aplicar isso, eu vou usar isso de forma ativa lá na minha empresa, então isso vai ter resultado. Você deve ter experiências assim, né, Berzotti? Sem dúvida, isso que você está falando reverbera positivamente. Eu sempre procuro harmonizar. Eu sou um pacificador muito grande. Eu tenho uma paciência de Jó, como dizia minha mãe Luzia, né? Você tem uma paciência de Jó e tem que ter. Nossa empresa tem 30 anos. Então, eu me orgulho de dizer aqui que eu nunca tive uma causa trabalhista contra a minha empresa. E além de cumprir as leis, que eu sou uma pessoa que cumpro as leis, desde o primeiro colaborador que estive lá, a gente tem que respeitar, eu acho que respeitar, tentar harmonizar as pessoas em relação a elas, em relação ao colega, em relação à missão que ela tem de trabalho e passar para a pessoa, deixar para a pessoa muito claro, para ela entender que às vezes o entendimento que está aqui, eu leio uma primeira fase no seu livro, eu posso ter um entendimento, você um outro, Edilson outro. Sim. Então, para mim, isso tudo faz parte de uma harmonização. Tá? Então, às vezes eu levo humor, às vezes, no caso do açúcar, um exemplo que nós colocamos até de brincadeira, mas pode acontecer e eu acho que tem que levar isso e tentar ajustar, alinhar, ouvir as pessoas. Uhum. Muitas vezes as pessoas entram lá na minha sala e você pega uma palavra ou duas, ela fala, poxa, eu não tinha visto por esse lado, porque ela não teve a compreensão daquele momento, Fábio. Uhum. Isso é muito interessante. Uhum. Só que assim, hoje, eu tenho um pouquinho mais de 50, eu aprendi muito com a vida. E quando eu montei a empresa com 20 e poucos, rapaz, para você lidar com isso, né? Enquanto tinha um funcionário, 2, 3, quando chegou a 10, começou a ficar complicado a situação, né? Sim. Sim. É interessante nós observarmos nesse seu case, nessa sua experiência, que você foi crescendo com a sua própria construção do conhecimento a respeito do que você estava fazendo. Bacana. Isso é respeito ao seu valor. Sim. Isso você construiu uma trajetória. E isso que faz a sua empresa ser uma empresa de sucesso, percebe? Você já é um case de sucesso. Da maturidade da empresa também, né? Maturidade. Isso que é bacana, maturidade da empresa. E aí, você ganhando esse funcionário no sentido... E aí já vou chegar no quarto ponto que o Thay Lopes coloca, né? Que é endurecer-se consigo mesmo. Que é autodisciplina. Autodisciplina para lançar, desculpe, um olhar generoso, magnânimo em cima dos movimentos das pessoas, porque elas estão ali necessariamente em todo o conflito que está havendo no dia a dia de uma empresa, elas estão pedindo socorro, porque elas se sentem agredidas ao mínimo contato visual, elas se sentem agredidas pelo WhatsApp, elas se sentem agredidas por alguém que quis dar um bom dia para ela e ela disse bom dia? Como é que você me garante que vai ser um bom dia? É comum ouvir isso. Bom dia o quê, rapaz? Já fiquei 2 horas no ônibus, já me atrasei, o ônibus quebra no meio do caminho. Bom dia o quê, rapaz? E você fica com vontade de retribuir, digamos assim. Pois é. Mas... O detalhe do gestor é porque aí que você vai chegar na conclusão? Que a pessoa, se ela está pedindo socorro, faltou referência para ela. Às vezes ela não teve uma educação, um pai, uma mãe. E ela vai buscar no gestor um pai. O gestor é o papel do pai, né? Para os colaboradores, né? Muitos casos. Perfeito. Vocês são grandes gestores, empreendedores, empresários e sabem muito bem disso. E qual é a resposta que a gente precisa dar? Eu trabalhei no Banco do Brasil e trabalhei como vice-gerente de contas e precisava ter treinamento no CEFOR, no Centro de Formação em Bento Gonçalves, lá no Sul. E justamente eles diziam isso, né? Para grupos de mais de 100 pessoas, que a minha agência tinha 100 pessoas, a agência era de Canoas.
você precisa ter um constante processo de uma ambiência, de uma cultura de treinamento constante. Porque aí você vai gerar um momento em que aquela pessoa que está lá desgostosa, que está lá louca para encontrar um motivo para colocar a sua insatisfação no ambiente, ela então vai se sentir escutada, ela vai escutar, ela vai encontrar referência em você, porque aí você tem aquela sua referência de raiz, porque ninguém vai mudar simplesmente por um discurso, Sim. mas por uma vivência, do que você passa enquanto fundador. Isso é cultura da empresa. Exato. Nós estamos iniciando nosso tempo falando de harmonia, fomos conduzidos naturalmente no nosso bate-papo, chegamos à cultura da empresa que se faz a partir das suas próprias referências, do DNA do próprio fundador, que tem que fazer algo para estar levando isso, né? Perfeito, perfeito. Sensacional. Agora, nosso tempo tá indo aí, uma perguntinha para você ser rápido na resposta aí. Ir na nossa casa, com as esposas, com o cônjuge, como que viver na harmonia? Dá uma rápida... O processo básico é o mesmo. Todo mundo está se sentindo cobrado de modo exagerado nesse novo tempo, nesse novo milênio, por conta das tecnologias de informação. E aí, não só por conta disso, mas por conta de que existe uma luta interna por recompensa de dopamina, por recompensa de satisfação. Então, a pessoa quer ser agradada, ela quer ser elogiada. Então, ela não vai saber, e as pessoas não foram educadas ou não têm referência para falar isso de outra forma, a não ser colocando para fora o que elas estão recebendo do mundo. Elas estão pedindo socorro para você. E se você não entende isso, você vai entrar na dela. Como minha esposa, por exemplo, ela chega em casa, ela é médica, então ela chega com aquela energia de todas as pessoas que ela atende. Eu espero 1 hora exato até ela falar tudo o que ela tem que falar. E fiquei 2 anos brigando com ela nessa primeira hora, quando ela chegava em casa. Aí você entendeu Eu como entendi. que a pessoa funciona, né? Porque 1 hora e 1 minuto depois, ela tinha colocado para fora aquele pedido de socorro que ela tinha, porque ela estava carregando algo que ela precisava colocar para fora, que eu levei para o lado pessoal e que eu não tinha dado espaço para ela, porque eu também não tinha espaço. Né? Eu também queria ser elogiado por ela, porque eu também queria falar. Mas deixa o outro extinguir a sua própria angústia. Então aí você reinicia. É uma boa dica, viu? Escutar primeiro, deixar que passe e começar de novo. Sensacional. Então, amar é escutar. Amar é escutar. Brilhante. Você tem umas frases diretas e curtas que eu adoro. Daquele álbum lá. E quem quiser falar com você, Fábio, onde te acha? www.fabiodumer.com.br. Lá você vai encontrar materiais gratuitos, e-books, algumas mensagens diárias e também aí algumas propostas de intervenção educacional e em todas as áreas. Dumer tem 2 M's, Fábio Dumer com os 2 M's. Eu estou aqui com a Arte de Viver em Harmonia e eu queria homenagear você lendo uma frase aqui da página 107. Posso? Por favor. Viver com o coração mais tranquilo e sintonizado, somente com coisas boas. Eu acho Fantástico. Que a gente tem que sair de casa se a gente conseguir sintonizar somente coisas boas no nosso coração. É isso que me chamou a atenção no seu livro. A cada página que eu abro, eu tenho essa mensagem do dia. E parabéns por ter escrito, parabéns por ter doado o seu tempo. Gratidão ao universo por você estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Realmente nossa eterna gratidão a você. Obrigado a você, ouvinte, por ter nos acompanhado nesses 30 minutos. Obrigado, você, Carlos. E nós temos nosso próximo encontro na nossa próxima segunda, novamente às 19 horas aqui na Rádio Mundial. E se você pode escrever no e-mail, qual é o e-mail, Dilson? empreendercomalma@gmail.com. Também tem nosso Facebook, Empreender com a Alma. Entra lá no nosso Facebook e nosso canal no YouTube também, Empreender com a Alma. Você vai encontrar todos os vídeos, inclusive esse vídeo aqui com o Fábio vai estar lá postado no nosso canal do YouTube para qualquer hora você poder ver novamente. Eu costumo dizer que esses vídeos eles estão se transformando numa aula de autoconhecimento. Você vai lá, ouve novamente. Eu mesmo ouço e aprendo muito com os próprios vídeos do programa. A biblioteca está lá para isso. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Gratidão a você, ouvinte, gratidão a Deus e a nossa família, a todos que nos ajudam de alguma forma a estarmos aqui nesta noite. Até logo. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.